Olá meus lindos, olá minhas lindas, eu sou o Wallace, professor de Física e vou ajudar aqui com vocês algumas questões da UERJ para o vestibular classificatório da UERJ. Então vamos embora. Considera-se a morte de uma estrela o momento em que ela deixa de emitir luz, o que não é percebido de imediato da Terra. A distância das estrelas em relação ao planeta Terra é medida em anos-luz, que corresponde ao deslocamento que a luz percorre no vácuo durante o período de um ano. Admita que a luz de uma estrela que se encontra a 7.500 anos-luz da Terra se apague. O tempo para que a morte dessa estrela seja visível da Terra equivale à seguinte ordem de grandeza. Então vamos lá, o que ele está pedindo para a gente calcular? Ele está pedindo o tempo que leva para a luz deixar de chegar até a Terra, equivalente a essa distância aqui. Só que ele não está pedindo apenas o tempo, ele está pedindo a ordem de grandeza do tempo equivalente a essa distância. Então, eu vou ser bem objetivo aqui com a resposta. Vamos lá, eu sei que essa distância é 7.500 anos-luz. E para muitos de vocês que acham que anos-luz significa tempo, não. É distância, que é o tempo, basicamente, vezes a velocidade da luz. Ou seja, 7.500 anos vezes a velocidade da luz. Como é que ele já está falando que vai demorar 7.500 anos percorridos pela velocidade da luz, para eu converter esse anos para meses, eu tenho que basicamente multiplicar fazendo um ano igual a 12 meses. Então, sabendo que um ano tem 12 meses, eu vou multiplicar essa distância. Na verdade, nem preciso colocar D. Vou colocar o tempo, que é 7.500 anos, vezes 12. Então, isso daqui, 7.500, 75 vezes 10 vai dar 750. Né? Vamos fazer essa conta aqui juntinho. Aqui vai 14, 15, desce 1, aí vai 15, 900. Então, 75 vezes 12, 900. Repete esses dois zeros. Então, são 90 mil meses. Então, o tempo é 90 mil meses. Vou transformar esse tempo em notação científica, que equivale a 9 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4 zeros. Então, aqui por si só, tu vê que tem um 10 elevado a 4 aqui, mas essa não é a nossa resposta. Esse 9 aqui, ele é meu algarismo, assim como toda notação científica ele tem essa cara. Esse algarismo A eu vou comparar com que número? Com 3,16. Se esse A for menor do que 3,16, a ordem de grandeza é o próprio 10 elevado a n. Se esse A do algarismo ali for maior do que 3,16, a ordem de grandeza passa a ser 10 elevado a mais 1. Como o A nosso que aqui é 9, é maior do que 3,16, logo a nossa ordem de grandeza aqui vai ser 10 elevado ao n, que é 4, mais 1, 10 elevado a 5, a nossa resposta. Um detalhe para essa questão aqui é o seguinte, ela só pediu para a gente calcular o tempo em meses. Se a gente tivesse que calcular o tempo em dias, segundos, a gente teria que ir multiplicando isso, né, por exemplo, meses, né, ou, por exemplo, converter direto para dias. Em um ano nós temos 365 dias, multiplica por 365. Aí depois a gente tem que passar isso para horas, e depois para segundos, para a gente ir fazendo essa conversão aí. E geralmente a gente precisa fazer isso para calcular qual é a distância em metros, beleza? Se alguma questão parecida com essa cair na UERJ, eu poderia dizer que seria em relação, por exemplo, ao tempo que leva para a luz do Sol chegar aqui na Terra, né, que é mais ou menos aí uns 8 minutos, né? E aí você tem, com esse tempo, como calcular qual é a distância do Sol até a Terra, beleza? Então, vamos para a próxima questão aqui. Deixa eu só apagar aqui, para a gente ter a tela bem limpinha. Deixa eu dar um outrozinho também. Pela turbina de uma hidrelétrica passam 500 metros cúbicos de água por segundo. A ordem de grandeza do volume de água que passa por essa turbina em 3 horas corresponde em litros A.
Então, mais uma questão que a gente fala sobre a ordem de grandeza. Só que diferente da questão anterior, onde ele pediu tempo, nessa questão ele pede a ordem de grandeza do volume. E aí a gente basicamente vai ter que fazer o quê? Se passa 500 metros cúbicos unidade, valor, unidade, beleza? Então são 500 metros que é o valor, 500 metros cúbicos é a unidade, e aqui é outra unidade, né, em 1 segundo. E aí ele pede qual vai ser a ordem de grandeza em litros, então vou ter que converter de metros cúbicos para litros, e vou ter que fazer uma regra de 3, ou a gente vai ter que calcular de alguma forma o volume total em horas, beleza? Aí a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é o seguinte: se eu sei que passa, né, a vazão é de 500 metros cúbicos por segundo, para converter de metro cúbico para litro, eu preciso multiplicar por 1000, beleza? Então aqui vai ficar 500 mil litros por segundo, beleza? E eu posso basicamente trabalhar com isso em notação científica. Isso vai ficar 5 vezes 10 elevado a 5 litros por segundo, beleza? Olha, por que eu multipliquei por 1000? Em 1 metro cúbico eu possuo 1000 litros de qualquer coisa, beleza? Eu posso não ter 1000 quilos de qualquer coisa, mas eu sempre vou ter 1000 litros de qualquer coisa. Então agora o que eu tenho que fazer? Se, né, isso pela questão de unidade, vazão é sempre o volume por segundo, né, pelo tempo, né? Como ali a gente tem a unidade segundo, vai ser volume por segundo. Então a vazão é volume por tempo. Aqui o meu tempo é 3 horas. E aí 3 horas equivale a quanto? Né? 1 hora são 3.600 segundos. Então vai ser 3.600 vezes 3. Logo, o meu volume total vai ser essa vazão aqui, vezes o 3 vezes 3, vezes 3.600. Então, ó, 5 vezes 10 elevado a 5, que é a vazão em litros por segundo, vezes o total de tempo em horas, que é 3 vezes 3.600. Então, esse volume total vai ser 5 vezes 3, que dá 15, vezes o 36, vezes o 10 elevado a 5, com mais 2 zeros, vai dar 10 elevado a 7. Então, aqui agora eu vou fazer essa multiplicação aqui de 15 vezes o 36. 36 vezes o 15, 5 vezes 6 dá 30, 5 vezes 3 dá 15, com mais 3, 8, e aqui embaixo 36, 0, aqui 14, 5, 4, 0. Então o volume é 540 vezes 10 elevado a 7. O que eu faço agora? Eu tenho que transformar, igual a questão anterior que a gente fez, isso daqui em notação científica. Esse número vai passar a ser 5,4 vezes 10. Aí vamos lá, a vírgula, ela está aqui. Deixa eu trocar de cor. A vírgula está aqui, ó. E eu vou andar 1, 2 casas para a esquerda. Então, se eu vou andar para a esquerda, esse 7, eu vou adicionar 2 unidades. Então, 7 vai para 9, né, litros ao total. E aí, esse valor é o A, e o 10 elevado a 9, o 9 é o N. Como o meu A, que é 5,4, é maior do que 3,16, a minha ordem de grandeza vai ser exatamente igual a 10 elevado a 9, mais 1, totalizando nossa resposta, 10 elevado a 10. Gabarito, letra B. Espero que tenham gostado dessas duas questões de ordem de grandeza. Até a próxima.